Agora, isso é a hora que o tertuliário estiver assentado. Não pode ser agora, não. Tem que esperar assentar o tertuliário. Que assim já tem as coordenadas todas. Mas eu quero pôr em jornal. Que esse povo lê jornal. Não. Então, esses que não pegam, entende, que ainda não entraram na computação, a gente pega eles por aí. Você pode falar. Pessoal, só um aviso rapidinho antes aqui de bater o bom. Por favor, se tu vês alguém com gripe, ou final de gripe, por favor, ou dor de garganta, não fiquem aqui dentro, que senão todo mundo fica depois com problema. Obrigada. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós estamos aqui enfrentando aí, ou encarando, a hiperacuidade, que é da holomaturologia. É a qualidade da lucidez máxima da consciência, alcançada pela recuperação possível dos cons, que é das unidades de autoconsciência, ou seja, de autolucidez. A lucidez máxima, a variável da conscienciologia, a agudez consciencial, a autoconsciencialidade, a holomaturidade cosmoética, a recuperação dos cons magnos, o ponteiro consciencial, a busca das evidências para estabelecer as conclusões, o ato de escolher com inteligência entre várias alternativas, a colocação do discernimento do mental soma acima do comocionalismo do psicossoma. Agora, nós temos aí uma série de considerações. Esse verbete tem 6 páginas. E nós falamos aqui sobre a experiência evolutiva, que pode ser classificada em 2 categorias, as pessoais e alheias. A melhor condição de hiperacuidade, com referência à dupla evolutiva, tem 6 fatores. A vontade, a intencionalidade, o ponteiro, a autopensenidade, o materpensene e o epicom. Agora, fatores, nós temos 35 fatores causais para a fixação da hiperacuidade consciencial. Nós damos aqui de uma maneira aleatória 35 itens para se pensar. E eu digo aí no fim, somos seres constituídos pela mistura de conhecimento e ignorância. O nada é ignorância. Conhecimento é tudo. O autodiscernimento cosmoético prioritário governa a evolução. Como enfoca você a própria acuidade consciencial? Você reconhece viver com hipoacuidade, normoacuidade ou hiperacuidade? Quer dizer, com pouca, medíocre ou uma coisa mais avançada. O verbete tem 63 logias e tem 6 máximos até o momento. Eu vou deixar por conta da Rosa aí para acrescentar qualquer coisa, que aí tem algumas coisas que podem ser ampliadas, se a pessoa quiser. Agora eu vou começar a responder aqui, que hoje nós já temos até agora 7 perguntas de hoje. Na sua experiência, qual foi o marco renovador que fez você sair do processo assistencial para o do esclarecimento? Você pode me dar mais disso? Esse assistencial que você está falando é da consolação. Por quê? O esclarecimento também é assistencial. Então, não pode esquecer nunca dessa expressão aí, o meu amigo. Então, é tarefa da consolação e tarefa do esclarecimento. Tudo é tarefa, tudo é assistencial. Agora, o que se passa? O que é que me fez entrar nisso, que é o que faz com todo mundo? Primeiro, o processo das retrocognições. Segundo, o processo da cosmoética. Terceiro, o processo da autoconsciencialidade, a hiperacuidade, que é o tema de hoje. Por quê? A pessoa vai ver que consolar os outros, se você insiste na consolação com a pessoa, você está tapeando essa pessoa. Você está deixando que ela fique no status quo. Ela não sai do lugar, fica marcando o passo no mesmo lugar. Ela não renova, não há reciclagem, não há potencialização, não há desenvolvimento. De modo que ela repete a condição dela. Isso é a mesmex. Ela não faz reciclagem. Agora, chega num ponto que a consciência que está fazendo isso, ela fica saturada. Ela vê que a consciência está pesada, que aquilo está criando problema. Por quê? Se você ficar só consolando os outros
Isso é uma tapeação superficial que vai criar, com o tempo, uma interprisão grupo kármico. Então, a religião, por exemplo, é sempre uma interprisão, devido à dogmatologia. Agora, o que pensa sobre a apometria? Olha, eu quero dizer para o nosso amigo que eu já falei aqui sobre esse assunto, faz mais ou menos uns 10 dias, não é isso? A apometria é o seguinte, ela é boa para quem não faz nada, que não mexe com nada de projeção. A apometria é muito boa, porque ela procura fazer com a projeção consciente assistência aos outros. O nosso amigo Lacerda, ele frequentava meus cursos, e é tudo de casa. Agora, quando ele já estava com uma certa idade, eu mesmo conversei com ele, que a apometria ia ter dificuldade de funcionar porque estava ligada ou atrelada ao espiritismo. Uma ciência precisa de ficar desligada de tudo. E outra coisa, não existe ciência espírita. Isso aí cria, quer dizer, tem gente espírita que às vezes pensa nisso, isso é tolice. Nós não podemos classificar uma ciência. A ciência não é brasileira, nem francesa, nem americana, nem russa. É a ciência, é para a humanidade inteira. É um processo de pesquisa grande. Por exemplo, a conscienciologia não é brasileira, não existe isso. Ela é universal. Ela é universalista, ela é para todo mundo. Então, ciência é um processo da humanidade. De modo que o processo da apometria é bom, mas ele precisa de mais assistência, do ponto de vista da hiperacuidade dos processos da pesquisa, e se desligar de qualquer dogmática de religião. Gostaria que esclarecesse se acha adequado uma pessoa se manter poliana por falta de força presencial e por covardia de enfrentar situações. No meu caso, essa postura parece a mais cômoda e facilita meu processo de vitimização. Se provocada, não seria melhor eu enfrentar a outra pessoa falando que estou cansada de ser desrespeitado, olhando nos olhos, exteriorizando energia? Ou deve permanecer calada para evitar que vire discussão? Olha aqui, minha amiga. Continua sendo poliana desse jeito, sem fazer qualquer reação, e prepare-se a Avenida da Saudade, o cemitério ou a cremação, para depois você chegar naquilo que a gente chama de baratrosfera, que é o infernão. Porque se uma pessoa, isso aí é uma interpretação que você está criando. Se a pessoa está errada e você não fala nada, você está tacitamente de acordo com ela. Você entrou dentro do processo da cumplicidade, do acumpliciamento, da conivência, entende? Então, como é que fica? Agora, por exemplo, às vezes eu falo com a pessoa, se é o seu caso, se você é muito covarde mesmo, é muito mole, qualquer coisa, a chuva, por exemplo, dissolve você, de tão que você é. Então é preferível ser poliana do que pegar uma garrucha. Agora, o que se passa? Não vai pegar arma nenhuma para se defender da condição de poliana. O processo todo você pode fazer, no máximo, um pequeno tiroteio verbal. Quer dizer, então, dá umas farpas do ponto de vista até de irreverência, para mostrar à pessoa a realidade dela. Mas agora, não deve usar nenhum processo físico ou alguma coisa que vai acabar com a outra, não é isso. De modo que, para evitar essa condição, eu recomendo, na minha condição de seu avô, que você reaja. Não pode ser poliana quando você está de acordo com uma pessoa que está agindo anticosmoeticamente. Com isso, você está igual a ela. Você está criando a interprisão grupo kármico. Faço TENEPS há 5 meses e tenho observado que, ao entrar no meu carro, sinto a presença de assédio. Exterioriza energia e ele desaparece. Mas na próxima vez, está lá novamente. O carro não teve outro dono anteriormente. Como devo fazer a blindagem, já que sinto essa intrusão? A mesma técnica de blindagem pode ser aplicada ao ambiente onde faço TENEPS? Sim. Olha, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Veja se tem alguém que está dirigindo seu carro além de você. Se tiver, corta, só fica com você. Segundo, mude aonde você estaciona o carro, tanto em casa como fora de casa. Outra coisa, limpa seu carro e dê uma limpeza nele, lave o carro, você mesmo, e vê o que é que você faz. E vê se não tem alguma coisa escondida, debaixo do tapete, debaixo do banco, alguma coisa que esteja guardada lá. Que às vezes eles fizeram um despacho para você com o carro.
para acontecer acidente. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, se você faz a esterilização de energia, ele limpa, da próxima vez está novamente, é preciso saber quem é que tem contato com esse carro. E evitar. Uma outra coisa, evitar mesmo, durante uma temporada, para ver o que acontece. Carro é um perigo. Quando ele está em alta velocidade, ele fica mais leve, igual motoca. Por isso que dá tanto acidente de carro. De modo que evita. Se você já tem sensibilidade sobre esse assunto, isso é um aviso, é um alerta, é uma admoestação de algum aparador de função que está fazendo com você. Evita isso. Não se brinca com o carro. São dos acidentes de percurso, dos mais comuns que tem é processo de carro. A coisa é seríssima. Agora, poderia falar um pouco sobre as crianças índigo azuis e se tem relação com medida interplanetária, assunto da tertúlia? Olha, até um certo ponto, tudo tem relação com a medida interplanetária. Todo tipo de doença, as classificações que se encontram, os diagnósticos que dão agora para certas doenças e condições da consciência. Mas agora, isso é problema mais de terapia, no caso de patologia e outras coisas mais. Mas agora, que tem relação, tem. Por quê? Eu acho, por exemplo, que tem certas doenças que conforme o nível de desenvolvimento do planeta é que elas vão aparecer. Umas desaparecem, outras aparecem. Por exemplo, a gente não vê mais a doença de Nicola Flavio. A gente não vê ninguém falar nisso. A nova geração de médicos, tem médico que eu perguntei o que era isso, ele nem sabe, quer dizer, nem aprenderam que existe isso. No entanto, Nicola Flavio não existia na minha época. Agora, o que era? Era uma doença venérea, terrível, na base da luz, da luética. Sabe o que é luz? Né? Sífilis. Hoje em dia, com antibióticos, essas coisas praticamente desapareceram. Agora, então, veja. Aquele planeta que ainda não tem antibiótico deve ter sífilis. Mais tarde, então, vocês estão entendendo, né? Então, a medida interplanetária, ela pega tudo que tem de acordo com o nível evolutivo de cada planeta. Na tertúlia Amparadores, o senhor comentou que a consciência não pode ficar projetada por muito tempo, pois prejudicaria o soma. Partindo do pressuposto que todas as noites saímos do corpo, até que ponto uma projeção consciente afetaria, para mais ou para menos, o soma de uma projeção inconsciente ou semiconsciente? Gostaria, se possível, que explicasse sobre a duração das projeções, os tipos e seus efeitos sobre o soma. A primeira coisa é o seguinte: quando eu falo que todo mundo sai à noite, a pessoa sai descoincidida. Não quer dizer que ela sai e vai visitar alguém na Europa, não. Ela fica em cima do corpo. A maioria, se sai do corpo, vai dar e ver que a pessoa está sendo descoincidida, na hora que ela está dormindo. Principalmente, sono profundo, quase sempre ela está descoincidida. Isso é projeção. Uma outra coisa, eu pego aqui e faço assim, ó, com a energia lá, ó, na direção delas aqui. Isso é projeção minha, de energia. Então tem projeção de tudo quanto é jeito, isso varia infinito. Agora então vamos falar da projeção propriamente dita, aquela que você se desloca, aquela que você se desdobrou, aquela que você saiu de psicossoma. Isso aí é o seguinte, o máximo que a pessoa faz para não criar muito problema para ela é meia hora que esteja fora. Às vezes os assediadores tiram a pessoa do corpo e deixam ela muito tempo para criar problema depois. Tem gente que eu já vi que criou doença porque saiu do corpo e ficou muito tempo fora. Aquilo descoincidiu, deu alteração, começa a pegar processo cardíaco, vamos dizer, neurológico e outras coisas mais da pessoa. Isso tudo acontece. Então, o problema todo é o seguinte: até meia hora, se a pessoa está numa boa posição, que ela deixou o corpo com tudo ali certinho, está tudo certo, porque aquilo fica numa vida vegetativa. Agora, quando começa a passar de meia hora, principalmente para a pessoa que não está habituada com isso, que não é projetor ou projetora veterano, isso aí é perigoso. Pode criar problema de entorses, processo de articulação, problema de circulação e outras coisas mais. Eu te deixo aí a minha recomendação para você ler o livro que você tem lá, que é Projeciologia. Eu sei que você tem o livro. Como posso fazer para aumentar a agudez do raciocínio pessoal? Como recuperar os cons? Quais são os sinais da sinalética energética pessoal? Além dos zumbidos, quais os outros? O caso todo é o seguinte: para você aumentar a sua hiperacuidade, frequentar aqui a tertúlia.
porque as coisas que nós mexemos aqui todo dia faz a pessoa pensar. Por exemplo, hoje eu estou obrigando todo mundo aqui a ler pelo menos 6 páginas. E as minhas páginas são páginas de enciclopédia, são maiores do que esse livro comum aí, essas páginas de livro em comum. Então, para vocês participarem dessa aqui, vocês estão lendo no mínimo uma dúzia de páginas de livro comum. Isso não é todo dia para a maioria aí. Estou falando, estou exagerado ou não? Então, vocês vejam que isso aqui aumenta a hiperacuidade, que faz a pessoa pensar. De modo que, quer aumentar a sua hiperacuidade, começa a ampliar, aprofundar e estender o processo de elaboração do pensamento. A sua autopensionização do ponto de vista do mental soma, e não do ponto de vista do psicossoma, mas do ponto de vista do discernimento, do processo lógico e racional da elaboração do seu pensamento. Agora, quais são os sinais da sinalética energética pessoal? Olha, o que acontece mais são sinais que dizem respeito, principalmente, ao problema do banho de energia. A pessoa sente, por exemplo, um formigamento, alguma coisa nas costas, alguma coisa nesse sentido. Isso, às vezes, no início é o primeiro que tem. Outra hora é como se ela tivesse recebido um banho de eletricidade, alguma coisa que deu e que fez com que ela recebesse alguma coisa no sistema nervoso central e periférico. Então, o problema todo é a pessoa ver o que acontece. Agora, eu falo muito nessa questão, principalmente auditiva, porque isso aí é um dos pontos mais comuns quando a pessoa, homem ou mulher, fica veterano com a sua sinalética energética e parapsíquica. E a pessoa, aquilo, com o passar do tempo, ela fica com plena confiança e autossuficiência sobre o problema. Eu acho que todo mundo devia de sempre trabalhar na sinalética, o tempo todo. Depois do estado vibracional, é trabalhar com a sinalética. E só pode ajudar todo mundo, sem exceção. Todo mundo precisa disso. Agora, graças ao EV, acho que fiquei liberta de uma consciência que já andava comigo há muito tempo. Quero e vou melhorar como pessoa, mas ainda sou tomada por um sono estranho quando começo a estudar os livros. Me confesso incompetente em priorizar o estudo na vida prática. O que me aconselha a mudar? Pode puxar a minha olheira, se for o caso. Eu não estou falando o nome da pessoa, eu puxo a orelha de todo mundo aqui, porque eu não falo quem é, né? Eu só falo que essa aí é uma mulher, tá certo? Então, agora o que eu quero te puxar a orelha, a primeira coisa é o seguinte: arranja um laptop o mais rápido possível e você vai assistir essas tertúlias que você tem assistido com o laptop na frente. Aquilo que eu falar que você não entende, você vai para o laptop e escreve na hora. Com o passar do tempo, você vai ficar doutora no assunto se você ainda não tem o laptop. Laptop é o notebook. Olha, eles não estão muito caros, agora estão mais baratinho. Qualquer coisa, vende uma joia e compra o laptop, que é muito melhor, o laptop. Troca uma joia pelo laptop. Olha aí, chega para suas amigas e fala assim: olha, eu tenho aqui um negócio de ouro muito bom, quem é que vai comprar que eu preciso do laptop? Às vezes você pode até fazer uma permuta, entende? Uma troca. Às vezes você vai arranjar. Então o laptop é o primeiro instrumento que você deve usar para melhorar o seu processo de memória e entusiasmar você, motivar você para estudar mais pelo mental soma. E deixar de ser operária, peão, ou piana, no caso aí é piano, é isso? Peã, operária e trabalhadora braçal. Então você vai ser agora trabalhador intelectual. Vai começar com isso. Nós precisamos ser os dois, o braçal e o intelectual, tudo simultaneamente. As pessoas não são melhores só porque são intelectuais, não. Às vezes, pelo contrário, são muitos intelectuais que fizeram genocídio e que provocaram guerras. O negócio todo é da ficha evolutiva da pessoa, o saldo positivo da cosmoética dela. Agora, você deixa de ser incompetente se você quiser. Parece que você está querendo, porque falar desse jeito que você está querendo enfrentar. De modo que vamos ver. E anota os livros, por exemplo. Você vai ler o livro, anota tudo que você não entendeu, coloca no laptop. E começa a colocar os seus pensamentos sobre o laptop. Um deles é o seguinte, coloca lá: eu sou uma pessoa que não tem vergonha de dizer o que eu não sei. Porque você acabou de dizer isso. Isso aí é muito importante você pôr no seu laptop. Esse talvez seja o primeiro pensamento mais sério que você colocar lá. Val,
Sim. No caso dela, do sono, na leitura, seria bom ela fazer o heterocrítica, que ela vai ficar... Não, fazer crítica não é só isso. O ideal seria, para esse povo todo nós estamos falando, se eles quiserem, é fazer as dinâmicas aí, em primeiro lugar, a dinâmica. Agora, depois o complementar. Depois é que viria a heterocrítica. Mas seria bom ela mexer um pouco mais para ela vir desassediada. Mas assediar é esse caso aqui tem isso. No item 28, tenepsologia, o que quer dizer extensão espaço-temporal da TENEPS? É o quanto assistência ela, como é que é? É o quanto de assistência ela alcança em termos geográfico e parageográfico, espaço e de limpeza kármica de tempo. Olha, aí depende do que a pessoa está trabalhando e há quanto tempo ela mexe com isso. Depende se ela é veterana ou se ela é caloura. Com o passar do tempo, a expansão vai aumentando. Agora, o espaço temporal da TENEPS, isso aí é que vai levar mais tarde, quase sempre demora umas 2 décadas, a pessoa para o FIEX. O FIEX pode ser uma cabine telefônica ou pode ser um campo de futebol. Depende do que é que tem. Tudo dentro do processo de assistência. De modo que aí o processo geográfico, ou parageopolítico, depende do nível de assistência que a pessoa está fazendo. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que há muitos anos eu já vinha falando desde o Instituto, e aqui apareceu no Estado de São Paulo, de domingo, tem uma página inteira sobre o assunto. As cidades mais solteiras do país. Vocês lembram que eu falava que em Belo Horizonte, há muito tempo, havia 200 mil mulheres sem homem. Então eles começaram a importar homem para Minas Gerais. Lembra que eu falava disso? Olha, Belo Horizonte andou melhorando com esse negócio da importação, porque ela está em 3º lugar agora. Aonde tem mais gente solteira, em Salvador. 2ª em Brasília. E 3ª que é Belo Horizonte. Agora aqui, está solteiro de modo geral. Entende? Então, Salvador é 45, Brasília é 41, Belo Horizonte 40, Fortaleza 38, Recife 36, Rio de Janeiro 33, São Paulo 33, Curitiba e São José dos Pinhais, que é aqui próximo, 30, Porto Alegre 30. Não tem nada sobre Foz. Foz escapou dessa. Então tem menos de 30 aqui. Então, vocês aí, as moças que vêm aqui, não podem estar reclamando muito. Vocês não estão em cidade que é entre as mais solteiras do país. Pesquisa mostra onde estão os desimpedidos, que são solteiros. Número de solteiros subiu quase 70% desde a década de 90. Quer dizer, está havendo menos casamento. Agora, quanto ao lazer, os hábitos apontados pelos solteiros são 89, ouvir música, coitados, 70% assistir a filme, DVD, 54, passear em shopping center, tudo isso nós fazemos. Agora, 50%, caminhar. Não, pelo menos estão fazendo força. Agora, tem uma porção de coisas. Salvador é campeã do solitário, são 45% dos maiores de 18 anos. Alguém quer ver? Está aqui. Metrópole, cidade, Estado de São Paulo. Se alguém quiser ver, está aqui. Agora, veja, eu estudo esse assunto fazem pelo menos 3 décadas. Agora, aqui, eu queria falar para vocês que eu falei o negócio da Olimpíada, teve gente que queria que eu falasse mais. Então, eu trouxe aqui, só para chatear, Folha de São Paulo, do sábado, dia 9. Hoje é dia 12, faz 3 dias. Há 3 dias saiu esse jornal. Então, vocês sabem que lá tem uma seção, na página A3, que é tendências e debates. Então, aqui, você vai assistir a Olimpíada de Pequim? Não vou às competições. Rubem Alves. Sim, a Olimpíada é a vida melhorada. Moacir Scliar. Agora, eu sou do Rubem Alves, tá? Não sou do Scliar. Está entendendo? Então, agora, vamos ver quais são as coisas que ele fala aí, do não, tá certo? Eu não vou às competições. O Departamento de Educação Física da Unicamp teve uma tese curiosíssima sobre o atletismo. O homem, o professor de português, dizia que o atletismo faz mal à saúde. Isso aí é antigo. Eu falo isso faz 30, 40 anos, sei lá quanto. Para provar seu ponto de vista, perguntar, você conhece um atleta longevo? Quer dizer, é aquilo que eu falo. Quem vive muito são aquelas velhinhas sedentárias que tomam chá com bolo no fim da tarde. Agora, Florence Griffith Joyner, Corpo Fantástico, Só Músculos,
A mulher mais rápida do mundo deteve por 10 anos os recordes mundiais de 100 metros e de 200 metros, dos 200 metros. Dedicou toda a sua vida ao atletismo. Era o símbolo máximo da beleza olímpica. Um infarto a matou. Liquidou com ela. Eu tive vários amigos que morreram mais cedo, por isso que eu estou falando. Os caras, por exemplo, lá na West Point, lá nos Estados Unidos, o primeiro que eu vi, que quando eu tive o infarto com 28 anos, eu comecei a ver mais o assunto, né? Tudo que chamava, eu comecei a fazer pesquisa para ver se tinha alguma novidade. Aí, eles mostram a realidade do cara lá na West Point, na hora que ele está na fila lá, porque fez muito exercício, 18 anos, o cara pá, bateu, morreu na hora. Infarto miocárdio. 18 anos. Ó, ganhou de mim. Agora, então, veja, os animais não competem. Eles não fazem, ainda não se encontrou nenhum processo de animal deles promover uma Olimpíada. De modo que a Olimpíada é uma Olimpiada muito antiga. Agora, numa Olimpíada, nenhum atleta executa a sua atividade pelo prazer de executá-la. Não. Você acha que é pelo prazer? Não. Eles fazem um esforço danado, sofrem para chuchu, tem dor de barriga, tem outra coisa. Usam uma porção de doping. Por que eles usam doping? Agora, para provar ser o melhor de todos. Eles entram lá para isso. Então ele fala, o prazer da nadadora não está na água, está no cronômetro. A competição é essencial ao atletismo porque é só por meio dela que se podem fazer comparações. Isso aí é que é. Vários atletas, qualquer que tenha o melhor desempenho, ele é submetido ao estresse máximo. Veja, eles iam falando para evitar estresse. No entanto, a Olimpíada é o contrário, e ninguém fala nisso. Fala só no doping. Agora, a competição é uma violência a que o corpo é submetido. Agora, tem o espírito olímpico, aquela coisa toda. Então, veja, a única coisa boa da Olimpíada, como de todo esporte, é que isso substitui a guerra. Mas, até um certo ponto, é uma guerra ainda, né? Porque de vez em quando tem. Olha o futebol, por exemplo, nos teus hooligans, a verdadeira guerra. Agora, a competição representa o seu ponto máximo pelas Olimpíadas e é o oposto do brinquedo. O brinquedo é uma atividade feliz. Agora, o corpo não gosta de competições. E as Olimpíadas, por quê? Elas existem sob o estresse. E o estresse faz sofrer. Os atletas sofrem. Basta observar a máscara de dor nos seus rostos. Agora, há uma obsessão, antes de mais nada, desse atleta todo, que é o que eu sempre falei, uma obsessão narcisista, ou narcísica, como eles falam. Todo pódio é uma celebração do narcisismo. É ou não é? Alguém aí quer dizer que não? Chato, né? Agora aqui, o que o espírito olímpico deseja é levar o corpo aos limites do estresse. O limite do estresse é a morte. Tem mais lógica isso aí do que isso? De modo que, olha, vão fazer ginástica, andar na esteira, que é uma boa. Agora, ó, para a Olimpíada. Isso tudo é política. Política e idiotismo, política, dinheiro, poder e idiotismo cultural. Talvez a Olimpíada seja o maior idiotismo cultural de todos os tempos. E outra coisa, adorado, abençoado, com apologias, com bênçãos de tudo quanto é tipo, de governo, de pessoa e tudo mais. Uma pessoa falar isso, o Rubem Alves é porque tem testosterona. Por isso que ele está escrevendo desse jeito. Eu já escrevi sobre isso, eu falei isso há muitos anos. Agora, depois tem, o Scliar está falando a favor. Aqui está falando que o cara, depois de correr 17 quilômetros, sofreu uma fratura na perna esquerda e teve que desistir. Isso é ele que está explicando. Teve um acidente que deixou paralisado o pescoço para baixo. Os pés os consagraram, porque foi a sua nêmese, o instrumento da sua desgraça. Esse é o Abebe Bikila que aconteceu isso, sabe? Que é o Etíope, o ex-pastor de ovelha, depois o militar. Então, é o caminho da autoafirmação que ele acha, que é a Olimpíada, da restauração e da dignidade pessoal. Mas nós precisamos de dignidade pessoal para fazer uma coisa dessa. Você vai competir com os outros? Vem com essa, né? Isso é literatura do Scliar. Né? Agora aqui, é o corpo que tem de responder ao desafio. Que, né? Então, mas é o atleta que está dentro do corpo. Ele é que está competindo consigo mesmo. A situação toda é essa. A pessoa se liberta da carga pesada representada por um passado de pobreza, de privações, de humilhações. Quer dizer,
Isso é a saída que eles arranjam para o processo. O esporte não corrige as distorções, não redistribui a renda. Agora, não tem consistência aqui. Corrige distorções emocionais e sociais representadas pelo preconceito e redistribui a autoestima. E também aumenta o preconceito, porque faz os hooligans, faz o povo que briga, faz a turma lá do Corinthians, que brigam com outra, a turma do Galo, de Belo Horizonte, aquele negócio todo. Então, é bom, porque é um puxão de orelha no sedentário, ou no sedentarismo. Até um certo ponto ajuda. Mas veja, para isso tem esteira aeróbica, aí não precisa nada disso. Não precisa nem de sair na rua, pode fazer em casa. Agora, subir ao pódio de onde se pode, ao menos por um momento, divisar novos horizontes. Esse que está falando do pódio, o mesmo que está falando em cima. Mas olha, lá em cima o Rubem Alves é que está certo. O processo é que o pódio realmente é a celebração clara do narcisismo. De modo, minha gente, que você vai assistir a Olimpíada, eu não vi a inauguração, tá certo? Eu estou falando, agora estou explicando por quê. Pode falar. Valdo, na final da página 24, manipulação. Toda Max Proess recebe certo percentual de manipulação por parte do grupo evolutivo da Consim. Contudo, a lógica aponta ser tal ingerência sempre menos de 50%, mesmo quando a mini peça dentro do Max Mecanismo assistencial. Quanto à mini peça. Por quê? O que você quer saber? Eu achei estranho haver uma manipulação, mesmo abaixo de 50%. É manipulação por quê? É inevitável. O que é uma Max Proess? É um processo de grupo. Tem liderança. Se tem liderança, sempre tem algum tipo de manipulação, nem que seja inicial. Vocês foram manipulados para fazer o curso intermissivo. Chato, né? Tem alguns que foram pegar laço, igual índio. É igual vaca, ou melhor, não é vaca, né? Mas égua e cavalo no meio do mato, lá daquele deserto de Sonora. Pegaram vocês. É onde tem aqueles búfalos também, eles são pegos a laço. Tá certo? De modo que alguns aqui foram assim. Então, eu não estou falando aquele negócio que a gente fala, não, macacada, não. Eu posso falar eguada, ou cavalada, ou mentira, ele pode falar. Porque não, nós todos somos isso ainda. Mas fala. Essa manipulação ela tem que ser o mínimo possível aqui, principalmente no nosso meio, né? Não, é muita coisa aí. Mas agora, a Max Proess, às vezes, tem que haver manipulação, sim. Não tem jeito. Uma pessoa chega chucra e ela precisa de entrar dentro de um setor para ela trabalhar, fazer alguma coisa. Como é que faz? Se não tiver, como é que vai ser? Agora, aqueles que têm mais, são veteranos, que têm mais experiência, tem que manipular o resto. Essa manipulação, até um certo ponto, ela é fisiológica, ela é natural, ela é da próprio desenvolvimento do trabalho. Vocês não acham? Que você não quiser, não usa a palavra manipulação. Eu gosto de usar para dar um impacto, que é a realidade. Nós não podemos estar escondendo a realidade. Mas então você pode falar, não, a pessoa foi manuseada intelectual e cosmoética, né? Tá certo? Então ela é neutra, ela pode... Até que ponto que eu manipulo vocês? A manipulação é neutra pela lógica. Até que ponto que vocês me manipulam? Até que ponto que o meu médico que está lá me manipula? Aquele outro médico que está lá, que é meu médico, me manipula. De modo que esse negócio de manipulação não é assim também, não. Vamos devagar. Nada contra. Então existe uma manipulação homeostática. Pois é, homeostática. Mas para completar... Até um certo ponto a mãe tem uma manipulação homeostática com o recém-nascido. O que vocês acham? Chato, né? Professor Valdo, só para Cadê o Mário? Cadê o Mário? Chamar o Mário aí. Só para completar a pergunta. Pode falar. Minha pergunta. Também? Pode? Fala você. A lógica aponta. Eu queria saber o que a lógica aponta, que lógica é essa que aponta, o que ela aponta? A lógica aponta. Onde é que está? Aqui nessa mesma no frase. meio da frase. Pois é, mas a lógica aponta. Ser tal ingerência sempre menos de 50%. São os fatos. É a lógica. Raciocínio. Eu não estou falando para você, como é que você vai? Você, para ter chegado aqui, um monte de gente já manipulou você. Desde pequeno. Agora, veja, e extrafisicamente, também te paramanipularam. Uma paramanipulação. Tá não. Isso é lógica, raciocina. Lógica da dedução. Mas então, Cris,
Então, dentro desse assunto da manipulação cosmoética, quando o senhor coloca na voluntariologia o voluntário escolhido exatamente de acordo com o perfil pessoal, esse seria um exemplo de manipulação também? Não é isso. Você não acha que o transmentor tem que manipular algumas coisas se a pessoa admite que ela quer ser ajudada e ela quer que ele ajude? Isso também não é manipulação? Como é que é? A parte do professor com aluno, eu aqui com vocês. Agora, até que ponto, por exemplo, a hora que nós fazemos aqui essas eleições, que vocês aqui decidem, vocês estão me manipulando. Então, esse negócio de manipulação, o que eu quero, sabe aquele negócio o resgate de expressões? Eu vivo fazendo isso, só para chatear, né? Mas às vezes é necessário. Mas é uma manipulação, nós não podemos fugir disso. Agora, eu gosto de falar essas coisas, porque amanhã alguém vai poder falar, explicar tudo mais, com mais calma. A intenção é boa. É o jeito. Professor. Mas olha, pode falar, professor. Chefa. Quem é? Professor, nessa mesma página, sim, eu acho que é a mesma temática. Página 24, hermeneuticologia. O senhor podia falar mais? Hermeneuticologia. De acordo com a conscienciometria, a maioria dos elementos da massa humana impensante se confunde na interpretação da relação lei-autoridade. Raramente a consciência vulgar consegue respeitar esses dois elementos no mesmo contexto. Quer dizer, essa coerção, essa manipulação da lei e da autoridade, é isso? É. Então até tá. certo ponto aí vocês vão entender o processo do direito tributário, do direito judiciário, a parte judiciária geral, enfim, tudo isso que tem. Entende? É o processo a duplicidade de tributos. Quer coisa pior do que essa? Mas aí já é negativo, essa duplicidade. É lógico. Isso mas que agora, a gente paga. Mas é negativo sim. Mas veja, por quê? É a massa humana impensante. Mas a gente paga, por exemplo, quase 5 meses para poder Você pagar. Paga, mas veja, o povo é manipulado. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos sob um regime de populismo crasso. Sim. Total. Presta atenção. Nós já manipulação maior que essa. Uma outra coisa, estão aumentando cada vez mais os impostos. O Brasil é a maior carga tributária do mundo, um dos maiores. Professor, veja, onde é que eles estão pondo esse dinheiro? Todo dia o dinheiro vai para o ralo. Então, veja bem, são as autoridades, é manipulação. Sim. E sua aí, turma. O que a gente faz? Pois não. O que a gente faz? A sua ex-turma. A minha ex-turma. Eu estou sempre perguntando o que a gente pode fazer individualmente. Pode escrever as coisas, dizer. Por exemplo, você não acha que esse artigo, esse depoimento do Rubem Alves é fora de série? Sim, sim. Nós temos que ir contra a corrente, no contrafluxo. Mostrar a realidade, porque a cosmoética, na maioria dos casos, ela está no contrafluxo. Com hiperacuidade. Agora, o Rubem Alves, ele tem 80 anos. hombridade. 80 anos. Isso aí é hombridade, esse homem tem. Fora de sério, né? Curiosidade, esse artigo vai para o Cosmograma lá embaixo? Vai. Vai, tá. Já está, vai lá. Professor? Sim. Professor? Eu queria entender por que o senhor colocou como tema central neutro, porque o senhor dá mais uma ênfase para o lado positivo, né, na realidade. Neutro, sim, mas é neutro porque você já pensou, por exemplo, a hiperacuidade do sniper? Não, do sniper. Não, ele matar o cara a 1 quilômetro de distância e vai mandar um tiro no meio da testa dele. Você quer mais hiperacuidade do que essa? Porque está mexendo até com os sentidos do corpo humano. Isso é sniper, atirador de elite. O que você acha? Não, neutro ou não é? Eu entendo, que possa ser, né, hiperacuidade. Agora, holomaturologia, isso que é a coisa mais séria. Vamos amadurecer. Eu quero todo mundo velhinho aqui, mais do que eu. É porque aqui na sinonimiologia tem bastante termos assim positivos, né? Interassistenciologia, inteligência evolutiva. Para chamar a atenção, o que eu quero é levar tudo para a positividade. Então. Se eu pudesse, eu escreveria tudo positivo e bonitinho, tipo Poliana. Mas não posso. Você tem que ver o lado errado. Então eu ia ser o maior poliânico da paróquia. Mas não dá. Há muitos anos eu já falava, Valdo, você escreve muita coisa negativa. Eu falei assim, como é que
tem que mostrar o negativo para você mostrar o que é o positivo. Se você falar só o positivo, eu estou repetindo minhas vidas anteriores. Isso é auto-mimese, entende? Professor, nessa questão aí, em tese, praticamente tudo é ambíguo, né? É. O que o senhor coloca a temática, eu falo a ênfase que o senhor dá. O cosmos, a manifestação cósmica de tudo é ambíguo. É. No caso, então, na estilística dos verbetes, é mais a ênfase que o senhor quer dar, não é só atenção, isso. O que é mais? Tudo que você mexe com o processo de ciência é neutro. Sim. Tudo que você mexe com técnica é neutro. Eu desafio vocês a arranjar isso diferente, não tem jeito. Por exemplo, eu vou fazer aqui um machado. Pode ser para abrir alguma coisa, pode ser para abrir a cabeça de alguém. A técnica. Isso é um perigo. E vocês já viram que eu levo quase sempre o negócio para as últimas consequências, quando eu dou exemplo. Quase sempre é belicista, de propósito. Que eu sou um cara da paz, então tem que mostrar o outro lado. Não tem saída. Fala. Rivaldo, você falou agora há pouco que muitos de nós foram pegos no laço, não é isso? Agora, respeitando o nível evolutivo de cada um, minha pergunta é, quais são os argumentos que eles usavam para resgatar a gente para o curso intermissivo? Como é que era essa manipulação? Como é que funcionava isso? Manipulação não é bem. A hora que houve o encaminhamento, as pessoas foram criadas, foram separadas. Uma seleção? Foi feita a seleção, a seletividade, de acordo com o saldo da ficha da pessoa. Ela podia estar temporariamente um pouco alteradinha, até chegar na segunda dessoma e tal. São esses que foram pegar lá. Entendi. Entende? Às vezes tem. Então, estão tão assim, obnubilados há tantas vidas, né? Então tem que chegar lá e dar um jeito. Ah, tá, entendi. Desperta aí, ó, vem cá, ei, acorda. É isso. Mas o problema é esse. Tem um negócio aqui, na escola, você não diga onde que é. É em Londres? Não, é por aqui mesmo. Não entendi. Senão tinha gente que ia perguntar, é em Londres? É em Paris? Não, é aqui mesmo. Por aqui. Quer dizer, o curso intermissivo ele não vai se adequar à pessoa, não é isso? Ou não é isso? É encaminhamento. É aquele modo de acolher a pessoa. Acolhimento, orientação, encaminhamento. Esse encaminhamento, então, todo mundo que eles puderam, todo mundo, tudo que eles encontraram, se a pessoa estava mais ou menos de vez, eles já colocaram. Entendi. Ou maduro ou de vez. Agora, os verdolengos, esses estão esperando outra oportunidade. Ovaldo, essa captura a laço, ela foi sempre feita na paratroposfera? Sim, eu estou falando captura para dar um exemplo do que é, mas isso é feito com amor, carinho, muita compreensão, está entendendo? Não foi no tapa. É um laço doce, está entendendo? É o para-amor, a para-fraternidade, tá certo? A mega-fraternidade. Hoje pela manhã, no trânsito, senti minha sinalética e logo após 2 minutos, ao arrancar da sinaleira, um motoqueiro veio de encontro à traseira de um carro ao lado do meu. O que eu poderia ter feito ao sentir minha sinalética para evitar o acidente? Olha aqui, eu já contei o caso que aconteceu comigo, que me criou depois um problema com o meu motorista, né? Eu estava vindo da cidade do Rio junto com o meu motorista. Eu estava atrás, porque eu tinha um escritório atrás. O meu carro era um diplomata, aqueles grandões que haviam, e atrás era o meu escritório. Eu então estava, como sempre, escrevendo, e a cidade, e o motorista na frente sozinho. Agora, nós entramos na Princesa Isabel, todo mundo que sabe lá como é que é, sai do túnel que vem da cidade, passamos o túnel. Na hora que nós saímos do túnel, eu virei para ele assim, e falei o nome dele. Eu não vou falar aqui para não criar problema, porque ele ainda deve estar vivo. Olha aqui, vai devagar, diminua a velocidade do carro. Ele já estava para entrar na Avenida Atlântica do lado direito, e ele foi andando, diminuiu a velocidade do carro. A hora que ele diminuiu, um cara veio com a motoca, tudo de qualquer maneira na frente, e ele caiu e ficou alguns centímetros que ele, o motorista, conseguiu parar o carro, senão ia amassar a cabeça dele. O cara sofreu uma opção de escoriações lá, ele bateu no outro carro, não tinha nada a ver conosco, agora tudo na Avenida Atlântica. Agora, a partir daquele momento, o cara ficou com medo de mim, começou a me olhar de lado. Eu tive que dispensar depois com o tempo. Um grande motorista. Ficou com medo de mim. Ele que gostava de discutir política internacional. Ele lia tudo.
Eu mesmo arranjava os jornais para ele, tudo isso. Trabalhou comigo durante muito tempo. Já era uma pessoa de uma certa idade, tudo isso. Então, com isso, a gente tem uma ideia de como é esse problema de assistência. Agora, eu vi o negócio lá, senti aquele banho de energia, ó, diminui. Agora, veja, já estavam prevendo o que ia acontecer. Agora, isso é uma simulcognição. Entende? Existe alguma relação entre você e o imperador alemão, Kaiser Wilhelm II? Estão querendo muito, hein? Pergunto, pois há 2 dias após acordar durante a noite, me veio esse pensamento na mente, dentre outros. Fui dormir depois de assistir uma tertúlia. Vem cá, o Kaiser que ele está falando é de quando? Que ele morreu e nasceu. Olha aí para nós. Por isso aí vocês vão ver. Se estiver dentro dos 214 anos, eu já provo por A mais B que não é. Não tem jeito. Hein? Kaiser Wilhelm, quer dizer Guilherme. É William. Kaiser Wilhelm II. Wilhelm é W-I-L-H-E-L-M. Wilhelm. Você olha, se tiver, você fala que aí nós vamos responder para ele, porque assim eu liquido com o assunto na prática, né? Porque o meu negócio é o seguinte, se foi entre 1700 e lá vai fumaça para cá, não fui eu, tá certo? Só por aí já liquida com o assunto, não tem nada a ver comigo. E outra coisa, Kaiser, eu tenho jeito de ser Kaiser? Tenho. Se não é aquele negócio de tirar aquela foto que eu tirei uma vez, você sabe que eu fiz uma foto de brincadeira, que eu vesti a roupa toda de um general, com as coisas todas, e a Graça se vestiu de Índia. E eu roubei a Índia. E tiramos a fotografia. Isso é que tem nos Estados Unidos. Hein? Mas é 1859. Ó, I'm sorry, não tem nada a ver com isso, porque eu estava no plano extrafísico. Não dava. Pode ser até que a gente teve relação, porque eu andei mexendo no negócio na Alemanha na época. Eu sabia aí, mas eu queria que vocês olhassem bem. É o segundo, não é isso, Carlos? Eu sabia que não era. Mas então, minha gente... Professor. Não sou eu. A sua Vamos esquerda. arranjar outro. Esse aí não dá. A sua esquerda aqui. Na página 23, me chamaram a atenção aqui 3 itens. E a minha pergunta seria... O que pode ajudar na convergência dos 3 que são homeostáticos? O primeiro seria a voluntariologia, o segundo seria a interaciologia, e o terceiro seria a legislogia, quer dizer... Então vamos ver, voluntariologia, o voluntário conscienciológico escolhido exatamente de acordo com o perfil pessoal. O segundo, qual que é? Interaciologia. A interação, ocupação pessoal, alegria de viver. E o terceiro? Lei do maior esforço. Hein? Lei do maior esforço, legislogia. A lei do maior esforço. O que você quer? Convergência dos 3, o que pode ajudar aí? Você vai pôr, vamos dizer, potencializar o que você pode, né? Em matéria de potencialidade. Você vai acrescentar tudo que você pode. E isso aí aumenta a hiperacuidade da pessoa. Quanto mais, vamos dizer, experiência a pessoa tem, a tendência dela é se predispor para uma hiperacuidade maior. Por quê? Ela aumenta a maturidade dela. Aumentando a maturidade, ela vai ficar mais aguda, ela vai ficar mais percussiente. Entendeu o que quer dizer? Então, a percussiência, a capacidade de prospecção da realidade, o discernimento com aprofundamento do fato, para fazer a abordagem, para fazer o enfoque, vai ser maior. Tem lógica isso? Então, aqui, se nós juntarmos isso, nessa questão, o voluntário conscienciológico, escolhido exatamente de acordo com o perfil pessoal. É o homem certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com a função certa. Isso é o máximo. Vai aumentar a hiperacuidade, porque ele vai ficar cada vez mais técnico naquilo, super especialista ou qualquer coisa. Agora, o outro lá que você falou, como é que é? Interaciologia. Pois é. Mas a interação, a ocupação pessoal e a alegria de viver, isso aí é coisa à toa. Mas o caso todo, a lei do maior esforço. Entende? É a lei do maior esforço, porque a pessoa vai ficar mais motivada, ela vai chegar na lei do maior esforço. Automotivação, trabalho e lazer. Isso só acontece quando a pessoa é da lei do maior esforço. Ela já deixou o menor esforço. Ela já não está empurrando nada com a barriga. Ela não tem preguiça mental nas coisas que ela faz.
Não é só preguiça emocional, somática, não. Mental também. Não tem isso mais. Por exemplo, preguiça mental é daquela pessoa que perguntou aqui hoje, que eu falei para usar o laptop. Aquilo Então, ela não está habituada a usar os neurônios. Ela queima a mufa com facilidade. É assim que o povo fala, queimar a mufa. Aquilo dissolve e corre, assim, ó, o cérebro. Então, isso aí ela supera. Professor, tem dois, tem o primeiro e o segundo. O Will primeiro, o William primeiro e o segundo. Pois é, o segundo. O segundo, que ela falou, ele nasceu em 27 de janeiro de 59. De 1859? 1859. Mas isso aí, eu estava no... E morreu em junho eu estava no espaço. Junho de 41. Aquele negócio que o povo fala, não, você está no limbo. É isso, eu estava. O primeiro é mais antigo, mas também... Não, é o segundo que eles estão falando aqui. Então... Entende? I'm sorry, arranja outro aí, isso aí não dá. Entende? Uma outra coisa, não fica pensando que eu sou o Hitler ou qualquer coisa da Gestapo, porque era rapaz nessa ocasião e morava em Minas Gerais. Tem nada que ver com isso. Não, porque arranjaram tanta coisa para mim. Primeiro, eu era um poeta, que é um dos maiores poetas ingleses. Depois eu piorei, virei anticristo. Era um dos piores poetas de Paris. Entende? Pornográfica, etc. Tal. Eu não vou falar os nomes aqui, porque eu não quero ir contra eles, são grandes personalidades. Entende? Mas é assim que eles pensaram. Não, negócio bravo. Não, não é. Esse lá de Paris, ele escreveu 3 noites de orgia. É mais ou menos isso. Eu estou mudando o título, eu não estou falando quem que é. Entende? É um negócio bravo, esse francês. Eles acharam que era esse que era eu. Agora, o primeiro eles acharam que era o outro. Quer dizer, isso é o movimento espírita. Eles incriminam e arranjam epíteto de vidas anteriores para qualquer pessoa que aparecer. Agora, dizem, aqui ó, o processo no Oriente é pior. Que a pessoa vai querer matar, não mata, que essa aí é minha avó. Quer dizer, então isso é pior. Então esse negócio de vida sucessiva é um negócio muito sério. No Brasil já andou melhorando, porque eles só colocam. Só de Napoleão, eu vi uns 69 Napoleões na minha vida. Até hoje. Entende? É um monte. Pois é. Mas você quer falar? Valdo, na página 24, a desafiologia. Aí Pela cosmoética, em todas as injunções críticas, precisamos considerar a fugacidade da vida humana. E não existe mal eterno. As conquistas intraconscienciais seguem conosco. A mega prioridade nasce do autodiscernimento. Nenhuma realidade começa do nada. Tudo começa de tudo. Onde julgamos nada existir, é porque ali existe a auto-ignorância. A hiperacuidade é o desafio. Você soltou a gargalhada, mas tem sua lógica, não tem? A dúvida é tudo começa de tudo. Tudo bem, pode começar de tudo. Tudo começa de tudo, porque qualquer coisa que você tem aqui produz muitas coisas antes. É que alguma coisa sempre, tudo começa de alguma coisa, tudo bem. Não, e tudo é tudo. Tudo é tudo. Mas é meio filosófico, meio... Não, hoje a minha filosofia está muito mais brava do que você está pensando aqui. A sua filosofia suplantou a minha aqui. Onde julgamos nada existia, porque ali existe a auto-ignorância. Eu não estou falando a minha ignorância, eu estou falando a minha auto-ignorância. Estou falando de vocês, está certo? Aqui o nada é ignorância, o conhecimento é tudo. Está certo. Vocês se viram. Está certo? Pode virar para a esquerda, para a direita. Eu não estou falando qual. Pode virar à vontade. É isso? Qual que é o potencializador maior assim, da autocrítica, da hiperacuidade na autocrítica sadia? Que a pessoa, aquela hiperacuidade a hora que a pessoa si mesmo começa a burilar o discernimento, a distinção das coisas. A hora que ela começa a aperfeiçoar esse modo de distinguir as coisas, comparar uma coisa com outra, aí vem a associação de ideias, a coniúncio, aquilo tudo que nós estamos falando aí hoje. Entende? Fala aquela tensão constante sobre em loco, em tempo real, sobre as atitudes de si mesmo, da autocrítica permanentes. Não, aí é o problema da reflexão, né? Autorreflexão. Para isso é preciso de haver recolhimento íntimo e fazer uma introspecção maior e mais assim regular.
é a pessoa pensar antes de falar. É ela fazer reflexão. O que nós precisamos é disso. A vida moderna, ela é ótima para certas coisas e é péssima para as outras coisas. A supercomunicação, por exemplo, ela ajuda para um lado e piora para o outro. A informática ajuda para um lado e piora para o outro. Está criando um monte de doença que não existia. Agora veja, isso tudo veio para ficar, não adianta a gente reclamar. Relaxe e aproveite. Porque isso aí veio para ficar e a coisa vai caminhar, não tem jeito. Agora, outra coisa também. Uma pessoa, se ela não tiver gabarito de fazer a prioridade daquilo que ela aprende, ela vai aprendendo e vai piorando cada vez mais. Ela pode ir para o buraco, com maior conhecimento. É o caso, por exemplo, do belicismo. Isso aí é uma prova bem clara disso. Belicismo. Quanta gente militar que são verdadeiros gênios. Não totalmente errados. Como é que perde tempo com aquilo? Olha os caras que fizeram a bomba atômica. Não são gênios, vários deles? O cara ficou até doido. Alguns tiveram até tendência de suicídio, aquela coisa toda. Então, a base seria mais a pacificação íntima. Da hiperacuidade. Não é pacificação íntima, não. Pacificação não, porque isso aí agita a pessoa em vez de pacificar. Não é bem isso. Recolhimento íntimo não significa, a rigor, pacificação íntima, não. Pelo contrário, significa turbulência de ideia nova, Nelverpon, entende? Criatividade, inventividade. A imaginação está exacerbada positivamente. É isso que a gente quer. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e entra numa reflexão e ela sai de lá, entregas baratas, lesma, isso não adiantou nada. Ela deve ter tomado então alguma coisa, um doping ou qualquer coisa, ou um negócio para dormir, um sucorífico. Não está no fluxo. Entende? Então o problema todo nosso é o seguinte, é a pessoa fazer reflexão, mas com a criatividade. Aquilo tem que produzir, tem que ter um resultado, um artigo, um produto. Senão não adianta. Então o equilíbrio é entrar no fluxo. Agora, esse fluxo tudo no cosmos tem dinamismo. Há uma dinamia, não é adinamia, dinamia. Há um dinamismo. Então, há uma dinâmica no cosmos, é o fluxo e refluxo. Nós temos que entrar nisso pela, vamos dizer, a energia imanente. A porta é energia imanente. Se nós soubermos usar a energia que está aí, nós vamos caminhar certo com isso. Uma dúvida que eu sempre... A energia imanente, ela é positiva, ela não é inócua, né? Não, ela é positiva em tese. Mas, por exemplo, quem mexe nos planetas não mexe com a energia imanente total. Aqui tem muito furacão, tem esse negócio da linha natural de um comer o outro para poder sobreviver. Isso não é energia imanente. Então você vê, o problema nosso, por exemplo, o processo do canibalismo, por exemplo, isso não é energia imanente. Então veja, esse planeta foi feito quase que baratosférico. Né? Energia consciencial. Por isso que a gente fala, é um hospital baratosférico, tem que se transformar em uma escola de comunex elevado. Esse aqui é o caminho. É a gente que faz isso. Agora, tudo indica que isso é o seguinte, a gente foi criado simples e ignorante para poder reformular isso tudo. Tudo indica que é isso. O universo físico é criado de energia consciencial. Não tudo é criado pela energia consciencial, porque é o elemento que você tem aqui para manipular. Agora, tudo deriva de consciência. A gente não sabe como é que é isso. Só para não ficar batendo. Agora, o processo é o seguinte, isso aí já é mateológico, né? Quando chega nesse nível, deixar para lá. Vamos ver para cá, porque a gente não está entendendo nada para cá, como é que vai saber de lá? Vamos ver primeiro por aqui, onde é que nós pisamos. Vado na primeira página, na síntese, você colocou o dia mental somático vale pela década psicossomática. Sim. Eu entendo por dia mental somático, por exemplo, um dia, qualquer dia de você, é um dia mental somático. Mas, para mim, o que eu entendo por dia mental somático, mas você poderia aprofundizar mais em como a gente consegue ligar nesse dia mental somático? Tem dia que a pessoa resolve mudar a vida dela. Ela pode fazer uma mutação pela reciclagem. Agora, por exemplo, ela, há décadas,
ela pensava de um jeito, de uma hora para outra ela mudou. Isso é aquela técnica de mais um ano de vida aí da Beth. A técnica é essa. Isso aqui é o resumo disso. O dia mental somático vale pela década psicossomática. Por exemplo, durante uma década inteira a pessoa foi promíscua e não ligava para o outro sexo, seja homem, seja mulher, tudo. Ela era contra, levava tudo de qualquer maneira e manipulava todo mundo. De uma hora para outra ela resolveu ajudar os outros a clarear aquilo. Se colocou como uma cobaia doida que estava tentando recuperar. Só aquele efeito dela já vai repercutir nas coisas dela toda. Agora, dali ela vai partir para fazer a recomposição da interprisão grupo kármica que ela criou. Isso aí muda tudo. Então, um dia mental somático, de lucidez, de discernimento, melhora demais todas as loucuras, excessos de uma pessoa do ponto de vista emocional. Mas o dia mental somático, ele está embasado, tem na sua base, a sua raiz no estudo... No discernimento. No discernimento. Discernimento lógico, racional. É isso que interessa. Mas fala. Professor, você colocou ainda agora o recolhimento íntimo, né? Por que você não colocou o recolhimento íntimo, a reflexão na fatologia também? Não, porque recolhimento íntimo eu já faço demais. Já falo demais nisso em outros verbetes. Aqui não precisa muito. É tão óbvio. Hiperacuidade tem que ter. Como é que uma pessoa vai ficar com percussiência avançada sem reflexão? Não tem jeito. Não existe isso. Aí é quase que íncito. Está lá dentro. Entende? Foi por isso. E eu já falo demais em recolhimento íntimo, autorreflexão, que isso faz parte do processo da auto-organização, da reciclagem, da Ressex, da Proex, tudo isso. Sem isso ninguém consegue viver bem. Não dá. Professor, na página 22, o senhor poderia aprofundar a autocognição quanto ao macrosoma na parapatologia? Na parapatologia. Patologia. Vamos dizer, parafatologia. A autocognição quanto ao macrosoma. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Autocognição quanto ao macrosoma. É esse? A autocognição quanto ao macrosoma. O problema é o seguinte, a maioria das pessoas, inclusive os médicos, através dos séculos, etc. tal, ninguém nunca caracterizou e identificou isso. Pode ser até que alguém classificou, mas isso não veio à tona até o momento. Pode ser que amanhã vai até aflorar alguma ideia que no ano 516 o cara fez alguma coisa, porque teve gente que já pensou nisso antes. Que os amparadores mais avançados, mas principalmente evoluciólogos e serenões, há muito tempo sabem que existe macrosoma. Então isso pode ser que tenha. Mas até o momento, praticamente não tem nada. Então, essa autocognição é uma das novidades que nós trazemos aí com a conscienciologia. Que essa aí não era muito falada. Pouca gente tem. Você veja bem, o meu curso de medicina, que eu estive lá com aquele monte de gente, várias séries antes de mim, várias séries depois, que eu vi a faculdade ser criada desde o início, ninguém nunca chegou com uma ideia dessa. Nem professor, nem aluno, nada. Ninguém nunca. E outra coisa, eu estava doido para ver se via alguma coisa. Eu já falei aqui, quando nós fizemos a BIG, daquela biblioteca da Faculdade de Medicina, a primeira que está sendo criada, fizeram aquelas centenas de assinaturas de tudo quanto era grandes publicações, eu fiquei ávido, louco, para ver se tinha alguma novidade, ver tudo que tinha, coleções e coleções que mandaram, não achei nada, vou desistir disso, bobagem. Ninguém falou nisso do jeito que é que eu falo, entendeu? Mas pode ser que alguém disse, eu que ainda não arranjei a fonte bibliográfica. Bem? Professor. Não, tá. Professor. Sim. Tem uma dúvida aqui na página 25, item 20. A última linha da página 25. Autoproexologia. Manutenção através de assins da automotivação na execução da proex. O que você quer saber? Como assim, através de assins, assim, com as outras pessoas da assimilação. Da comunidade? Não, eu entendo. Sim, o que você quer saber? Eu não entendi a relação com a automotivação. Na execução da proex, pelo seguinte, a sua autoproexologia, principalmente aqui dentro, ela está dentro da Max Proex. Sim, eu entendo. Você tem que assimilar os outros para você poder viver
e fazer a PROEX de grupo. Conviviologia, sem isso não tem jeito. Se você não se der bem com esse povo, como é que vai ser a Max PROEX? Não vai dar. Agora, veja, é a autoproexologia da pessoa, lá dentro. Isso é uma mini peça dentro desse macromecanismo proexológico. O que você acha? Eu acho que sim. Autoproexologia, tá ali. Ó. Então, a autoproexologia é muito importante dentro da Max PROEX grupal, que é grupal. Né? Max PROEX é grupal. Professor, e o senhor falou para o Jarbas, eu não sei se eu entendi bem, a questão que o universo, na realidade ele que citou, que o universo foi feito com energia consciencial, o universo físico, seria isso? Foi. É energia consciencial, porque é energia imanente. Tudo no cosmos foi tirado de energia imanente. Sim. Então a sua energia, na hora que você usa, é a consciencial, é essa. Sim. Agora, o que eu estava falando para ele é que aqui, por exemplo, o nosso planeta, ele não foi feito com energia imanente pura, é impura. Está cheio de besteira nessa evolução nossa aqui. Eu já falei, já trouxe um verbete aí sobre isso. Vocês lembram do verbete que eu trouxe? As bobagens que tem na natureza. Ah, tá. Sim. Agora, vocês vejam. Eu sou uma pessoa que sou obrigado a falar aqui umas verdades bravas. Hoje eu meti o pau nas Olimpíadas. Um dia desse eu meti o pau na natureza. No entanto, eu falo que a natureza ensina. Já escrevi até um livreto para fazer o povo. Aquilo é para fazer reflexão. Entende? O mega pensando trivocabulário é para a pessoa refletir. Eu escrevi 3 livrinhos para isso. Mas não adianta, porque o povo ainda não tem ainda muita noção disso. Não. Mas pelo menos eu deixei, né? Está constando lá e tal. Agora pega aquelas 3 palavras lá que vão fazer você pensar demais. Professor Valdo, na antagonismologia, na página 23, sim. O último antagonismo é antagonismo anti-vantagens, desvantagens. Esse anti aí é para mostrar uma dicotomia ou para mostrar uma gradação? É o seu que você está falando? O último antagonismo. Antagonismo. Página 23. Aqui, o antagonismo anti-vantagens e desvantagens. Esse anti é anti os dois, né? Vantagem e desvantagem. Então, o que eu quero saber é assim, esse anti é para caracterizar uma dicotomia entre os dois ou para caracterizar uma gradação entre os dois? Você que sabe. Eu que sei? Primeira coisa, se você for fazer uma gradação, saindo da vantagem para a desvantagem, você está no buraco. Estou no buraco. Se você está fazendo uma coisa positiva, você está limpando o processo. Aí já é um crescendo. Entende? O antagonismo aqui pode ser patológico e pode ser... O que eu quero aqui é o positivo, porque eu coloquei a vantagem primeiro. Sei, mas esse ante, qual é perante, diante, em face de... Em face do... Como é que você sai disso? Esse é o antagonismo. Ah, entendi. O senhor está colocando para a gente ver como é que a gente se sai diante desse... Perante. Entende? Em face de... Como é que você fica? Na página 25... naqueles fatores, né, causais para a fixação da hiperacuidade, número 1. Continuismo. Alcance da consciência continuista ou do continuismo mnemônico. O que eu queria saber é o seguinte, o que seria a base do descontinuismo? O que atrapalha a pessoa que não... Descontinuismo é uma pessoa, por exemplo, que é desorganizada, que tem vários tipos de síndromes, tem várias síndromes para isso. É a desorientada. Tem a dispersão também dentro desse contexto? Mas a dispersão consciencial, síndrome de dispersão consciencial. Mas a dispersão vem antes da desorganização ou a desorganização vem antes? Não, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma Na coisa? minha terra é a questão semântica. Desorganização. É isso. Também. Aí o que tem mais de patologia. Quando a gente fala de patologia é mais fácil falar. Quando você fala de homeostasia ou homeostase é mais difícil. Tem muito mais patologia do que coisa normal. Porque a maioria das pessoas normais nós não estudamos. Por exemplo, estudar serenologia é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque a gente não tem muito precedente. Agora, estudar, por exemplo, o sniper é a coisa mais fácil que tem. O serial killer, ele é um serial killer oficial. A coisa mais fácil que tem. Escrever meu livro lá, o Homem Pacífico, é a coisa mais fácil que tem, porque a maioria ali não é pacífica, é beligerante, é belicoso, é guerreiro, que é o que tem na Terra. Para você explicar a paz, você tem que explicar muito mais a guerra, senão ninguém vai entender nada.
É o que acontece lá no livro. Tem um livro até fácil de escrever, ele não é tão difícil. O duro lá mesmo foi o outro. O reurbanizado foi difícil. Mas e como é que qualifica esse continuismo? Como é que a gente pode qualificar o continuismo? O processo da excelência da cosmoética e da evolução. A excelência da interassistencialidade sua. A excelência da cor do saldo da sua ficha evolutiva. A cor do saldo. Sai dessa. Qual a cor que vocês vão colocar? Tem que ser azul para você? É isso? Cor azul? Professor Valdo, na página 22, na fatologia, na segunda linha da fatologia, o panpsiquismo. Eu queria que o senhor falasse um pouco. O panpsiquismo é quando você caminha para aquelas últimas coisas lá, ó, para a percepciologia, cosmoconscienciologia. Lá é que entra a pangrafia, é que entra a cosmovisão, que é aquela paracosmovisão. A hora que você começa a examinar e reconhecer que você tem uma holobiografia muito grande, é a hora que você vê tudo grandão, holo, múltiplo, cósmico, entende? É justamente isso aí. Ok, obrigada. Roberto veio mostrar aqui que na página 25 tem 2 subtítulos, fatores. Aí a gente estava aqui pensando que o segundo fatores podia ser causas. E daí, o que é que vocês vão fazer com isso? Sugerir trocar o segundo subtítulo por causas. Põe aí, causa. Escuta, é bom olhar, porque às vezes pode ser que tenha outras coisas, sabe? Nesse sentido. Olha esse segundo fator, se tem alguma... porque isso aí foi aleatório, eu não fiz. Eu não examinei, tem que checar isso aí. Agora, você vê o que você faz. Mas, pode falar. Qual a relação que o senhor vê dessa temática da hiperacuidade com os colégios invisíveis, no sentido... O senhor colocou ali o colégio invisível do serenologia, que é um Agora, aspecto. Eu acho aí o colégio invisível da holomaturologia. Pois é. E mesmo porque o processo da hiperacuidade, eu lembro que o senhor comenta da importância do fator assim, catalisador para o conscienciólogo da discussão com colégios invisíveis, no sentido de melhorar o discernimento sobre a refutação. Uhum. Então, na realidade, é um mecanismo, né? Metodologia. Mas ficou mais ou menos claro aí a situação? Mais ou menos por aí. Holomaturologia. Agora, ó, é a holopercussiência. Ponto de vista prático. Os portugueses gostam muito de usar a palavra percussiência. Professor, direito. A direita aqui, professor. Vou falar um pouco de hiperacuidade e escritor. Aqui na página 24, o senhor coloca profilaxia. É o quarto item da página 24, o senhor fala, mais inteligente evitar toda mais inteligente evitar toda comida, bebida ou droga capaz de piorar o raciocínio. Esse é o primeiro passo para a manutenção da autolucidez, ou seja, do autodiscernimento. A gente sabe que o Balzac fez o contrário, ele cedeu na cafeína para poder ter mais tempo de produção. Mas veja, ele ficou obeso, ele não conseguiu arranjar dinheiro, ele não fez reflexão sobre isso, a mãe dele era uma serva, ela tomava conta dele, ele morreu até cedo. Você viu quantos anos ele morreu? Sim. Mas o uso do café moderado... Não, seria... café negativo, eu nunca tomei café. Tem um... Cafeína, companheiro. Sim, claro. O que há? Não dá. Cafeína, cafeína, não sei o que é mais tal. Então precisamos tirar isso aí é excitante. Agora veja, tem um monte de coisa que excita. Não adianta nada uma coisa que excita você e que não permanece com você. Agora, se é você que faz a excitação, é você mesmo que mantém a manutenção. Você está entendendo, Nário? A manutenção é da sua consciência. O que eu quero é isso.
Eu, por exemplo, eu vejo o efeito dos remédios na gente. Eu, por exemplo, hoje, eu estava com a pressão mais baixa. Estava 12/6. Isso não é normal comigo. Então eu quero trabalhar, o corpo não quer. O corpo vira para mim e fala assim, não, agora não, não, não. Ele fica segurando. A minha consciência quer, eu estou super ativo. De madrugada eu trabalhei 3 horas essa noite, super. Eu pescava as coisas assim, aquilo tinha até expressões demais. Quando chega assim é um perigo. Agora, chega num ponto, eu fui lá, comi alguma coisa para ver se mudava, etc. Tal, mas a pressão está baixa. Por causa dos remédios que eu estou tomando. Eu vejo direitinho o efeito deles em mim. Entendeu? Por exemplo, eu não sou de bocejar. Depois que comecei a tomar esse remédio, de vez em quando eu estou bocejando, quer dizer, é o corpo. E outra coisa, eu estou dormindo bem. Mas não estou saindo do meu turno mental somático, minhas coisas, não, estou firme. Aqui para o remédio. Entendeu? Agora, é muito interessante você com a pressão baixa e tranquilo e sabendo das coisas. A hiperacuidade aumenta. É uma coisa que impressionou comigo, é uma coisa de doido. Eu comecei a pensar tudo assim, resolvi um monte de coisa na cabeça, rapidinho, um monte de coisa. Antes de mexer com qualquer coisa, já tinha resolvido tudo mentalmente, já sei tudo uma coisa depois da outra. A associação de ideias melhora, o processo da memória fica agudo, entende? Então, agora, ó, eu já fiz experiência com tudo isso, eu estou falando na base da prática. Você sabe que em Brasília, uma vez, eu tomei bastante álcool através de cerveja para mostrar para eles que eu dominava o negócio da cerveja. A hora que eles viram que eu estava, até a minha voz mudou, que o álcool estava correndo na circulação, eu comecei a mexer com a energia. Daqui a pouco eu fiz um quadro para todo mundo ver e falei, o que vocês querem saber? Então não tem nada de bebida aqui não, besteira. Todo mundo viu isso, um monte de gente. Eu fiz isso no congresso, no hotel, na hora do jantar. Tinha gente, acho que tem gente aqui que deve ter visto na hora que eu fiz, eu estava lá. Tinha gente aqui que esteve lá. Então você veja, estudo é problema da sua vontade. Aí entra a vontade, a intenção e o processo da energia para você desintoxicar. Então, uma coisa séria. A imunologia depende muito da sua intenção. Ela pode funcionar mais, mas é tudo, não é só a imunologia, mas estou falando em particular a imunologia. Por quê? Se você pensar pelo lado positivo, você vai fazer o quê? Vai potencializar o processo. Uma mão lava a outra, aquilo aumenta mais. Eu não sei aí, ó, os médicos que estão aí, ó, você lá, etc, tal, tudo. Não, isso... Mas então... Passamos o café, deixa os detalhes, né, da casa de Ferreira Espeto de Pau para lá. Vamos na aqui na página 25. Sim. O senhor fala no item, nos fatores, no item 15, sexologia. Sexologia, execução de orgasmo capaz de manter autodespertamento maior. O sexo causa uma hipoacuidade. O sexo. Não. Por ser um instrumento fisiológico. Não. Calma, você está falando besteira. Você está generalizando, não pode. O sexo é o seguinte, uma pessoa está super excitada. A relação sexual. Ela tem a relação sexual, depois ela alivia. A hora que ela aliviar, ela pode aumentar a cabeça. Sim, aliviar. Ao contrário, porque aliviou. Mas se aliviou. Então, se não aliviou, causa são as reações antípodas. Sim, mas o senhor também não entendeu o que eu falei. Eu falei a busca, né, o sexo causa hipoacuidade. Cria um alívio. Depois. Sim, mas o fim do sexo é alívio, não é depois. Senhor, volta. Sexo é isso. Isso. Existe para isso, não tem outra coisa. Essa é a primeira parte da pergunta. Calma. Calma. O cocô também. Claro que ele não vai produzir nada que está fazendo cocô, mas tudo bem, a resposta foi boa. Voltando aqui, então. No trono, eu quero ver o nosso amigo no trono produzindo alguma coisa. Mas tudo bem. Além do que ele vai produzindo. Olha lá o que você quer. Com relação ao orgasmo, né? Então, quer dizer, se tem um sexo que causa uma hipoacuidade, o orgasmo provoca uma hiperacuidade. Qual que é o mecanismo que produz isso para acentuar a produção mental? Descoincidência. A hora que você entra numa descoincidência com lucidez e o seu corpo está aliviado, é uma loucura isso aí. O sexo, o orgasmo é justamente isso. Agora, isso potencializa o desenvolvimento para a psique da pessoa de uma maneira absurda.
Agora, qual é o maior problema do orgasmo? É que pela masturbação, você não consegue isso bem. Tem que ser com companhia. E com companhia é sempre um problemão. Se juntar duas pessoas para ter orgasmo conjunto, no meu curso de sexo somático eu explicava isso tudo, já é difícil. Por exemplo, vocês podem olhar, as relações sexuais que vocês têm, nem sempre o homem está no mesmo horário que a mulher, tudo direitinho, os dois em conjunto. Isso aí é muito difícil. Está entendendo? Agora pensa, além disso, fazer o orgasmo, os dois. Agora tem que ter um, que é a cabeça energética do casal, dominar o processo para ajudar o outro, seja a mulher ou seja o homem. Se é a mulher, ela tem mais dificuldade ainda do que o homem. Se é ela que domina. Devido ao processo da testosterona e do machismo. Agora, eu acho que com o tempo essas coisas todas vão crescer demais. Tudo isso vai ampliar. Tem que ser sempre a cabeça do casal que provoca sempre, o orgasmo. Não, nunca os dois são iguaizinhos. Já teve gente que já fez experiência com isso, de tudo quanto é jeito de você pensar. Já teve cara que já estudou, que conhecia até prostituta para fazer experiência com isso, amigos meus. E não dá, é muito difícil. Eu virei para ele e falei assim, como é que você quer fazer o orgasmo bom com prostituta? Está danado, você já começou errado. Então não dá certo. E realmente, ele tentou tudo, fez uma opção de coisa, e ele dominava bem o processo de energia. Agora veja, as primas adoraram, né? Gostaram demais do negócio, porque se sentiram melhor, limpou o ambiente. Teve gente que deixou até a prostituição. Entende? Por causa disso. Mulher lá, deixou a prostituição. Senhor, e com relação à obra Cristo Espera por Ti, só para a gente fazer uma colocação aqui. Ela provoca uma TARES? É uma obra que a gente pode dizer que ela é tarística? Ela tem uma proposta de TARES? Olha, tem. A maioria dos romances que se escreve, a tendência é esclarecer o leitor de algum modo. Mas é uma mensagem assim, muito superficial, e ela também não é nítida, ela não é racional. O romance não é uma mensagem direta. Então, às vezes, você tem que ler 500 páginas para você entender a mensagem que o cara falou do ponto de vista político, que ele podia escrever em 5 linhas. Agora, nesse romance lá, a situação é diferente. Ele que mostra ali, em primeiro lugar, o mecanismo do processo da Seriex. Agora, a Seriex com problema de sexualidade. Ali tem um problema da sexualidade, o problema da homossexualidade, o homossexualismo, como você queira. Tem um processo, por exemplo, dos excessos emocionais da pessoa, que é o problema do linchamento que foi feito, aquela coisa toda. E tem o problema da pessoa não ter transparência, não ter franqueza, não ser sincera, que é o caso do médico com a mulher, aquele negócio todo. Que é o problema da, falando a sua linguagem, a prevaricação. Então, agora, isso são aquelas mensagens. Mas para nós que conhecemos o processo de parapsiquismo, o livro é muito mais do que isso. É aí que o professor Osmar andou trabalhando mais sério nele. Então ele aumenta a hiperacuidade, sim, por quê? Ele leva você a pensar mais no processo da retrocognição. O que é que você já fez nessa vida, o que você fez nas vidas anteriores, através da sua paragenética, como é a sua vida hoje, as reações que você tem, ali pensa. O que já teve gente que acha, mulher, que acha que era Rocelane, outros que acham que era o Florian, não está no gibi, um monte desses anos todos que eu vi. Você sabe que o livro, ele já tem meio século praticamente, né? Então eu já vi muita coisa depois disso. Agora, ó, até agora, nem o professor Osmar ainda não bancou o Champollion de toda a pedra da Roseta, não. Ainda tem muita coisa incógnita no meio do texto. Se você for olhar, ainda tem. Eu sei porque o próprio enumerador me falou agora recentemente sobre isso, e é verdade. E eu já tinha falado disso. 7 anos depois que ele estava estudando, que ia fazer a publicação do estudo dele, ele pegou o livro e estudou, né? 7 anos. Ele tinha mais ou menos 700 páginas. O livro tem 350. Ele escreveu o dobro sobre o assunto. Eu virei para você, Osmar, feliz ou infelizmente, você ainda não viu tudo. Por isso que até hoje ainda vai ser interessante, porque ele quer publicar agora outras coisas. Ele andou estudando mais, porque tem mais material lá no meio. Então o livro é uma caixinha de surpresa. Ele é uma caixa preta.
E qual seria a validade de se produzir um romance consciencial? Falando sobre os temas da conscienciologia. O processo todo é esse. Você conseguir levar um nível de esclarecimento ou de informação, assim, 100%, sobre todos os aspectos, vale a pena. Mas agora, não é uma mensagem que a gente recomenda em primeiro lugar, não. Às vezes vale mais a pena fazer do jeito que eu falo, tudo, ó, soco na cara e fratura exposta. Impacto-terapia. É muito esforço, e esforço do leitor, esforço da pessoa. Agora, veja, ele atinge uma determinada camada de leitores que não é a camada técnica, né? É a camada medíocre da literatice, que é o que tem. Literatura é isso, é arte. Arte é uma coisa secundária, porque pega mais a psicossoma. Agora, ó, se você for olhar o livro Cristo Espera por Ti, só para chatear, o próprio Osmar ficou chateado com isso, por causa do título, Cristo Espera por Ti. Isso tudo é alfinetada. Tudo é golpe. Observa que é. Porque o cara chega lá e fala, bola, esse livro é mais um de besteirada, de dogma, disso e daquilo, não é nada disso. Né? O livro é terrível. Se você for olhar o processo das informações que ele tem, em matéria de detalhe, as reações de emoção da pessoa, o problema da concentração da cabeça dela, o que ela pensa, a média, as inter-relações entre as dimensões que tem ali. E outra coisa, tudo dentro da história, tudo baseado ali. O Osmar comprovou isso tudo. A hora que ele vê o passarinho, não, é nessa época do ano que ele aparece desse jeito, nesse local, por causa disso. O que você quer? Então esse negócio é terrível. Agora veja, eu tinha 30 anos naquela história ali, né? Como é que é? Eu não tinha lido essas coisas todas do Balzac, eu não tinha tempo para isso. Que eu li era só fenômeno mediúnico, que eu já não era besta, eu já não queria nada de saber de literatura. O que me interessava era o processo de ciência, para a gente pesquisar. Eu sempre fui do lado da ciência. A literatura eu li muito, mas para compensar o processo da cultura geral, para poder entender a ciência. Até hoje ainda faço isso. Eu tenho lido coisa de romance até hoje, às vezes, para fazer uma pesquisa, uma coisa ou outra. Agora, o melhor da história, com o passar do tempo, o parapsiquismo, ele te ajuda. Às vezes, uma percussiência, olha o nome que eu estou usando, percussiência parapsíquica, vale por 5 livros que você leu na biblioteca, uma só. Isso é muito sério. Porque você está vendo os bastidores. Então você vai no teatro e vai ver os bastidores de quem dirige o teatro, toda a administração do teatro. Você vai conhecer as 5 próximas peças, o que é que eles vão fazer, tudo que vai ter. Você está entendendo o que quer dizer? Você está por dentro, é subreptício, é por lá, é subjacente. Entende? Então, esse underground que o parapsiquismo permite, você vê o seu passado, com a história toda, amplia também sua associação de ideias, a cosvisão se dilata. Isso é uma loucura. Então pensa nisso. Agora, romance é aquilo do Paulo Coelho, é um processo de fazer o problema popular, né? Popularizar, fazer fama e deitar na cama. O romance leva para isso, porque o povão lê. Olha os livros do Paulo Coelho, você espreme assim, não dá nada, eu nem consigo ler. Eu sou igual a Raquel de Queiroz, a Raquel de Queiroz não passou da página tal, lá. Não conseguiu ler o resto, que é muita besteira, muita... comum, o negócio todo é comum demais, não espreme, não dá. É igualzinho em certos filmes, o Paulo Coelho parece certos filmes que a gente vê. Tem certos filmes de comédia que eu não dá para ver 10 cenários. Alguns minutos eu passo para frente, não dá. Agora, tem aqueles que já estudam as bobagens, até patológicas, que dá certo. Por exemplo, esse Monk, ele tem inteligência. E é uma comédia. Mas é uma comédia inteligente, é bem feito. Sim. Agora, tudo baseado num processo médico, de psiquiátrico e processo policial. Quer dizer, um negócio bravo. Agora, tem cenas que não tem jeito, né? São muito bem feitas. Bobagem. Agora, eu estou vendo, agora me deram a coleção, eu estou vendo. Eu já vi alguns dos episódios. Eu quero ver se permanece o nível. Às vezes... varia de episódio para episódio. É muito difícil fazer o jabá.
Comida para muita gente sempre dá para trás. Por isso que eu faço uma força danada para o meu GB não virar jabá. Tem uns bem fraquinhos, assim, entendeu? Varia bastante. Verdade. Agora, tem umas cenas que alguns só já vale a sério. Acabou. Não tem jeito. É muito bem bolado. Agora, eles devem estar colocando um monte de gente. Aquele cara que escreve, pescou isso tudo quanto é lado. Em Hollywood tem um monte de gente assim. É igualzinho o caso dos senadores. Por exemplo, um senador nos Estados Unidos ele tem 400 assessores. Eu tenho 538, né? Eu já ganhei de Senado. Mas não sou candidato a essa eleição, não. Mas, olha, está mais ou menos claro aí, por aí. Tá, né? É por aí que a gente tem que pensar. Então, estou avaliando essa questão de romance, livro técnico, vendo se há possibilidade de conexão entre os dois. Faça um livro que você possa traduzir o que você pensa, de modo que não só a pessoa popular, como o técnico, não vão desprezar o seu texto. O meu texto, eu faço força nisso, mas eu levo tudo mais para a técnica do que para o popular, porque eu não posso esperar e nem ter a veleidade de ter esperança. Você está entendendo que o povo vai me entender com esse monte de neoverpom que nós temos? Isso é besteira. Agora, isso foi muito cedo, eu desisti disso, há muito tempo. É tanto que eu cheguei, antes de fazer o processo da psicografia e publicar, eu escrevi vários artigos por mim mesmo, mostrando o processo de erudição para ver como é que dava. Teve artigo que foi publicado até na Europa. Está entendendo? Só para ver. Que esse é que era o melhor. Para mostrar que eu escreveria como na base do cientista, e não na base do literário. Mas depois disso, eu entrei na questão da psicografia para ser literato tudo quanto é jeito. Então tem mensagem minha de mulher, tem mensagem de poeta, tem mensagem literária de escritor, tem mensagem de tudo quanto é tipo. Tem vários tipos, tem mensagem técnica. As mensagens psicografadas, meus livros, são tudo assim. Por agora eu estava olhando que saiu uma revista aí que está falando sobre um livro de André Luiz lá, que nós recebemos, eu e o Chico, Mecanismo da Mediunidade, que estão falando sobre um negócio de ciência lá, não sei o quê. Eu quero ler para ver o que é. Para ver se tem alguma novidade. Mecanismo da Mediunidade. Saiu. A Flávia recebeu um monte dessas revistas espíritas que mandaram para ela. Então eu estava olhando ali. É coisa que eu não conheço. Quais as ações, assim, medidas que o senhor toma quando numa situação como aquela, meu soma diz não, minha consciência diz sim. Eu pergunto isso por causa de remédios, drogas, por exemplo, o convívio com uma doença crônica. É o seguinte, na hora que eu vejo que eu comecei a claudicar, quer dizer, cometi algum processo de erro, aí eu paro. Paro e mudo o que eu estou fazendo. Aí eu vou cuidar da parte administrativa, dos meus papéis, ver o que é que eu tenho, como é que é, encaminhar certas coisas. Mas eu saio do computador. Mas, por exemplo... Essa noite, por exemplo, eu trabalhei 3 horas, assim, com uma clareza de ideias violentas. Agora, quando eu estou com a clareza de ideia, é um problemão para mim também, pelo seguinte, se deixar, eu faço o texto sem ver nenhum processo extra, nenhuma fonte. Isso não é bom. Eu preciso de ver as fontes de associação de ideias. Entende? Eu não posso estar escrevendo um texto hoje isolado, só pela minha cabeça e colocar lá. Eu preciso de ver a associação de ideias para enriquecer um e outro. Eu enriqueço o texto que eu estou fazendo e enriqueço aqueles textos que eu já fiz. Vocês entenderam ou não? Mas mesmo se tem isso pelo Find, eu faço isso. Por exemplo, tem certos temas que eu não vou nem escrever mais, porque eu já... indiretamente, se você pegar 3 verbetes meus, já tem aquele tema todo diluído lá dentro. Então aquilo seria apenas um acréscimo que eu preciso de fazer outros que são novos. Mas agora, alguns eu tenho que chegar bem próximo e tenho que repetir. Entendeu? Eu perguntava isso quando o senhor fez aquela menção da pressão, 12 por 6 e tal. Que atitude o senhor toma? O senhor mesmo regula o remédio, faz... Eu pergunto não, isso pensando assim... Não, eu não tomei nada, não. Diminui alguma coisa, não? Porque essa fase também, eu já tive uma fase que a pressão abaixava desse jeito, quando eu era o velhinho da bolha lá, que ficava quieto. Agora, como eu aumentei meus remédios, devido aos outros que eu estou tomando 2 remédios difíceis, então eu tenho que tomar isso direitinho. De 12 em 12 horas eu tomo um remédio. Eu tomar só um, estou tomando 2. Aí então a pressão fica sempre mais baixa. Depois disso, a minha pressão nunca mais chegou a 14,5, por exemplo.
Ela está mais baixa. Agora, você sabe, esse Caltrem, que é o negócio do processo do cálcio, né? Então, isso aí realmente abaixa. Agora, eu fico olhando, o Jarba, a coisa mais séria, é para ver se eu estou com a elaboração de pensamento normal, se os atributos mentais não estão sendo injuriados, se eles estão equilibrados. Isso que é a coisa mais séria. Agora, não força a barra. Se eu vejo que eu estou cansando com qualquer coisa, ou errei ali alguma coisa, eu paro. Porque o meu negócio é o seguinte, eu escrevo igual um doido. Escrevo com velocidade, tudo, uma rapidez danada. Está entendendo? Depois, no fim, eu faço uma revisão rapidinha. Por isso que é que eu tenho depois 2 revisores para a gente ver como é que fica. Mas eu não perco muito tempo com isso, não. Meu negócio é muito rápido. Por isso que eu consigo escrever um verbete desse, por exemplo, um desse aqui, ó, você não faz com 3 horas. Ele tem 6 páginas. Mas é que eu tenho esse material guardado, tem muita coisa aqui que é material meu. Outra coisa, eu tenho milhares de folhas, tudo marcada lá para fazer. Vamos ver nesses 4 anos o que eu vou conseguir colocar como verbete. E é muito material que tem. Eu agora, às vezes, pinço e faço as coisas. Às vezes eu falo um assunto aqui, o povo pede, então eu vou lá, faço a exumação desse, escrevo e atualizo, você está entendendo como é que é? Alguns são assim. Você, por exemplo, aí, ó, você está insistindo que você está querendo saber um tema, né? Você lembra aquele? Ele já está pronto há muito tempo. São 3 páginas, mas compactadas, terríveis. Tem tudo ali de detalhe. E um monte de coisa. Mas então... Não, eu pensava, digamos assim, dá para definir a pressão alta como uma doença crônica, né? Porque ela não vai te abandonar. E a seu caso de diabetes é o mesmo meu da hipertensão. É a mesma coisa. Só, digamos, o diabetes, o tipo 1, né? O insulino dependente é um pouco mais complicado porque as variações são muito mais frequentes. Agora, por exemplo, eu tenho também o processo de refluxo, que eu tenho que olhar o processo de digestão igual a você. Que a gente come, essa coisa toda. Eu agora estou, do jeito que eu era, eu estou mais na dieta frutariana, né? Toda a minha dieta é mais baseada em fruta. Eu, às vezes, como 5 frutas diferentes, uma depois da outra. E outra coisa, não estou fazendo aquelas vitaminas do ano de 1960, não. Eu como mesmo a fruta. Tá, eu mesmo descasco, faço, etc. Nada de vitamina. Mastigo cada uma delas. Isso que é importante. É mais do que... Você sabe que quando a gente tinha aquele negócio da vitamina, chamar vitamina aquele copo, você colocar aquele monte de fruta. Quando eles começaram com o liquidificador no Brasil. Então, eles falavam, ó, tem que mastigar mais na hora que você for engolir a vitamina. Você mastiga para a saliva começar a digestão na vitamina. Então, agora, se você come a fruta direta, é melhor do que tomar o negócio do liquidificador, entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo. E isso aí ajuda. Agora, junto com isso, eu estou tomando, entre os remédios, que são meus complementos alimentares, aqueles suplementos alimentares, e esse remédio que eu estou tomando 7 remédios hoje. Todo dia. É tanto que eu tenho até um quadro, para eu não confundir nada, tudo bonitinho, que às vezes eu estou tão atribulado fazendo tanta coisa, eu tenho um quadro. Professor Valdo, essa questão da soja que foi falada no domingo, assim, só para pessoas mais idosas ou para qualquer pessoa? Lá eles estão falando que gente, depois de 65, torra a memória da pessoa. Mas antes disso... Agora, principalmente a mulher. Mas pega o homem também. Mas antes disso não teria problema, a pessoa... Isso eu não sei. Eu só sei que agora eu estou usando só o soy sauce light. Sabe o que é soy sauce? Que é o de soja. Só o molho de soja light. Esse aí eu uso de vez em quando. Molho de soja. Assim, o que vai no cultivo da soja e permanece... Não, parece que é a soja a soja em si? É porque o negócio mais sério é exigido pelo tofu. Tofu é o queijo de soja. Tá. A correlação de causa e efeito. Como é que eles isolam o veneno que eles colocam para queimar a soja? Que a soja, o senhor viu o que acontece? Eu sei disso, pode ser eles que seja isso, mas eu não veneno. sei. Agora, o processo é que eles fizeram o negócio na Inglaterra. A Inglaterra olha muito mais do que a gente. Aqui deve ser pior a soja que nós usamos. Aqui a soja daqui, muito pior do que lá. E outra coisa, e esse negócio da transgenia, transgenética? Será que é transgênico?
Se o senhor quiser mostrar o... Então, o meu problema é o seguinte, eu cortei a soja total. E olha, eu sempre gostei de usar tofu. Professor. Mas agora não dá. Porque a comida chinesa tem muito tofu, etc. Tal. Professor Valdo. Agora, eu não vou. Quando eu corto na hora. Eu mudo de bloco definitivo. E eu sou rígido. Eu sou calculista cosmoético, lembra disso? Professor. Eu cortei mesmo, não tem jeito. Desde que eu falei aqui, eu nunca mais coloquei soja na boca. À sua direita aqui, tudo bom? Se o senhor quiser separar o material, quiser disponibilizar para mim, eu dou uma comparada para ver se é alguma coisa de veneno e faço com os quadros. Isso entrou lá para baixo. Tá, será que vocês separam alguém? Agora, seria bom é você pegar na internet, é melhor. Tá. Quem pegou isso na internet para mim é a Cecília. A Cecília. Tá. A Cecília que pega minhas coisas, ela que faz navegação dessa grandona. Ela traz para mim um monte de navegação assim, ó. Eu já chamo navegação. Aqui, um monte. Por semana. Eu vejo tudo, um por um. Agora, pega na internet. Tá. Nós vamos ter uma discussão sobre gestão ambiental. Até o evento a gente está discutindo o formato hoje. Agora, ó, o que eu vejo mais de soja, né, para nós aqui, tem uma coisa pior. Já que você vai ver, eu vou te falar. É aquele povo lá que está plantando soja aí, na hora que eles vão queimar lá o negócio, aquilo todo mundo passa mal aqui. Claro, claro. Você sabe que tem a época natural, do ano, né? que é no primeiro semestre, aí tem aquele período, maio, março, abril, por aí. Vai impactar mesmo. Agora veja, tudo isso por quê? Porque nós temos, em Foz, a gente tem plantação dentro do perímetro urbano. Isso aí é problemático para a gente. A Bayer já chegou... É uma beleza você olhar o ambiente, aquela coisa, mas isso é negativo para a gente. A Bayer, para tentar plantar acabar com a no meio da cidade não é ideal. O gatinho dela quase morreu a causa disso. Não? Você não Ou você falou primeiro... Não. Ele ficou intoxicado com... Isso. Não, o primeiro dia ela Então, falou... as grandes empresas têm até argumentado que não compensa fazer a produção orgânica porque existem bilhões de partículas suspensas no ar. Só que isso é mais um golpe, né? Para se tentar deixar como... Mas é igualzinho o negócio do rendido, toner, né? que eu descobri que estava me fazendo mal. O toner da minha impressora, que é a maior que tem, que aquilo é de empresa. Eu parei de usar. Eles agora estão usando, mas estão usando com o negócio todo saindo. Ninguém está respirando aquilo mais. Então, o toner de impressora laser torra os alvéolos pulmonares. Vocês já ficam sabendo disso, já falei isso muitas vezes. Outra coisa, aquelas lâmpadas lá, que lá é cancerígeno, vamos lembrar disso. UV, ultravioleta, lâmpada, essas compridinhas, cuidado com elas. Então o negócio é usar essas aqui, que são esquentadoras. Ilumina com esquentar. São mais caras, porque não economiza tanto igual a outra, agora a outra economiza, para você morrer mais rápido. Quem quiser morrer, entende? Economiza a vida, quer dizer, leva o cara para o cemitério. Essas coisas eu preciso de falar nisso. Quando eu tiver aí, que nós tivermos alguma coisa de rádio, qualquer coisa, de vez em quando eu vou falando essas coisas. Eu vou mostrar tudo. Do jeito que eu fazia em São Paulo. Olha São Paulo, falei tantos anos lá, não adiantou nada. Olha o que está acontecendo lá, o negócio está cada vez pior. Sabe essa coisa da... Você lembra do que é que eu falava em São Paulo, quantos anos aí, o negócio está pior agora. Tem uma pessoa que saiu daqui, voltou doente lá. Passou 3 dias em São Paulo. Só de ir para lá. Mesmo os paulistanos que estão morando aqui, precisa ter cuidado. A hora que for para lá, usa máscara. É a melhor coisa que faz. Essa coisa de pesquisa... Uma outra coisa, você sabe que um monte de gente, principalmente os atletas americanos, chegaram com máscara lá na China, né? Vocês viram? E os chineses ficaram danados da vida. É igualzinho em São Paulo. Quando eu entrei de máscara, a última vez que eu passei lá, no aeroporto para outro, ficaram danados da vida, todo mundo olhando para mim. Falei assim, eu pego doença, cuidado. O cara chegou para mim e estava falando, eu pego doença, cuidado. Só para me deixar em paz. Não chega perto. Essas pesquisas que eles fazem, sim, tem uns índices lá de probabilidade estatística que eles fazem de correlação entre variáveis. Só que isso é longe de representar a causa e efeito da coisa. Mas não é isso, tem uma coisa pior, então, o imediato. A maioria disso só vai dar algum problema muito sério daí uns anos. Eles nem vão ligar mais que aquilo teve... A causa foi essa. Aí que é o negócio sério. É o imediato. Além disso... Isso aqui é que eu acho que é o mais sério. Que é o mais sério. Porque nessa hora, ninguém lembra mais de nada.
A memória popular é frágil, você sabe, ela é uma hipomnésia, né? Ela sofre de hipomnésia. O povo sofre de hipomnésia, a pessoa sofre de hipomnésia, a maioria sofre. Ninguém liga uma coisa com outra. 10 anos, 20 anos depois, a pessoa morreu mais cedo. Quantos anos tem? 49, acabou de morrer. Tal. Mas por quê? Foi alguma coisa. Aí vem o médico, dá a causa-morte, uma coisa totalmente diferente, tem nada a ver com aquilo. Ninguém ficou sabendo que o negócio é a poluição. Está cheio, ó, tá disso. No interior, já na década de 50 a gente já falava nisso. A palavra poluição nem era muito usada. Negócio terrível isso tudo aí. Agora, gente, como o professor acabou de fazer um comentário sobre Paulo Coelho, poderia fazer um comentário sobre José Trigueirinho Neto? Ó, escuta, é só pegar meu livro que eu falo lá das trigueretes e do trigueirinho. A pior coisa que tem no Trigueirinho é nos livros dele, que ele fala de outro planeta, que houve um negócio de ufologia. Aquele, eu não sei como é que eles tiveram coragem de escrever um livro daquele. O negócio é terrível, começa pela capa. Só as trigueretes. Mas, olha, não vamos perder tempo com isso, não. Ele é bem intencionado, segundo o que eles falam. Eu não sei. De modo que vamos deixar para lá, né? Viva as trigueretes. Mas não entra nessa, né? Por favor. O professor falou que muitos acham que foram Florian e outros que foram Rosselani. Gostaria de saber se isso é devido a um problema de conduta na mesma linha, algum tipo de ressonância, com diferenciar de uma real retrocognição. Eu mesmo já achei ter sido Florian. Está vendo? A prevaricação é mais comum do que a gente pensa. Olha, a turma que pula cerca deve estar tudo pensando em ser Florian. E a turma que é prostituta, está todo mundo pensando que é a Rosselani, tá certo? E a outra que virou lésbica e o outro que virou homossexual também pode estar pensando alguma coisa. Que isso é normal devido ao processo dela, da ressoma, aquele negócio todo. De modo que é por isso que aparece tanta gente, que a gente tem que pensar. Agora, o melhor dele é esse, né? Ele foi o primeiro a dizer o negócio do Florian também, que ele também acha. Olha, tem um monte de Florian por aí. Vamos com calma com isso. Tá certo? Agora, gente, o que mais quer que vocês tenham aí? Que eu já atendi 13 perguntas até o momento. Não tem mais nenhuma, não, né? Tá tudo certo. Né? Sim. Não sei se vocês viram na página 24, na desafiologia, precisamos considerar a fugacidade da vida humana. No caso, seria a fugacidade, né? Aonde está isso? Na página 24, desafiologia. Aonde? Página desafiologia. 24. Dentro da argumentologia. Sim, qual a linha? É a segunda linha. Fugacidade, sei, já vi aqui. Isso aí eu preciso de ver lá. Eu acho que o original já está mexido, mas eu vou ver, muito bom. Mais alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Eu quero, Valdo, eu queria aproveitar aqui que não tem hoje recado para fazer um esclarecimento referente à equipe da Tertúlias. Tem muita gente que não sabe como é que funciona a estrutura da monitoria. Então, eu fiz aqui uma listagem, assim, por se alguém tivesse curiosidade. A nossa equipe da Tertúlias hoje é composta por 33 pessoas, tá? Então, essa estrutura é a seguinte: tem a coordenação geral, que sou eu e a Cristina Vicentin, e tem a monitoria, que é a Flávia Guzzi, Olaine Loche, Adriana Lopes, Sandro Batistella, Cristina Aracaki e Ana Luisa Resende. Tem o apoio da monitoria: Mabel Teles, Rosa Nader, Cristiane Ferraro, Roberto Almeida, Milena Mascarenhas, Liliana Terré e as funcionárias da recepção, Dalva e Rosânia, que ajudam sempre a trazer as perguntas aqui. A anotadora oficial das tertúlias, que escreve tudo o que o professor fala, que é a Cátia Aracaki. A coordenação da transmissão, que é o Leandro Martins. A equipe da transmissão, que é o Adélio Conter, o Hernani Brito, o Guilherme Cus, o Cícero Schunemann, o Eduardo Catalano, o Alessandro Marchetti. Tem a coordenação técnica da transmissão, que é o Rodolfo Krause, isso, e Osvaldo Amendola. Tem as estadísticas da tertúlia, que faz a Ivanilda Fernandes. Tem o apoio online, que é o Pedro Fernandes. Tem a coordenação do SAI, que é o Albert, o apoio ao SAI, que é o Paulo Demetrios,
E os verbetes, tudo que tem a ver com impressão de verbetes, que é o Everton Santos, o Everaldo Bergoncini e o Amil Ascani. E eu peço desculpas se esqueci de alguém, mas para vocês saberem que hoje a estrutura da equipe da tertúlia funciona assim, tem 33 pessoas. Ó, o que eu quero dizer também é que no próximo domingo nós vamos estudar saber transversal. Agora, hoje nós temos 14 verbetes para vocês selecionarem à vontade que estão aqui. Todos com papel? Banco da Salvação, verbetes novos, Banco da Salvação, Banco de Esperma, Megatares, Primeira Impressão, verbetes antigos, Antimodelo, Complemento da Descrenciologia, Desintermediação, Impossibilidade natural, Interesse transempresarial, Legislologia, Matriz cultural, Minimorex, Presumibilidade, Refinamento formal. Vai marcar? Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês, é para avisar que o livro Avesso de um Balzac Contemporâneo, do curso Cristo Espera por Ti, do curso Heterocrítica, né, do livro, está com 15% de desconto na Mega Store, tá certo? Então, quem tiver interessado, 15% de desconto o livro do Avesso de um Balzac Contemporâneo. Obrigada. Futurologia já foi, assim, futurologia já foi. Possibilidade natural. Dizer que tem outro prédio que está cheio de material que a gente pode ser. Tá, então ganhou, Então, o verbete vencedor foi Megatares, com 15 votos. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Aqui, ó.